Voltamos com o Band Cidade Entrevista neste sábado falando sobre os protestos que ganharam as ruas de todo o Brasil e também aqui de Manaus. Carlos, essa reforma política que está sendo cogitada pela própria presidente Dilma, ela deve acontecer em que pilares aí? Quais são os pontos que devem ser mexidos aí? Olha, há duas propostas, né, hoje em debate no país. A primeira é uma que fala de um referendo. O que seria um referendo? O Congresso Nacional aprovaria determinadas propostas, né, determinadas leis, e aí a sociedade iria votar se aceita ou não aceita aquelas propostas aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso é um referendo, ou seja, você referenda aquilo que foi votado. Seria um pacote de mudanças que seria colocado à disposição da sociedade para que ela decida se quer ou não. Mas existe o plebiscito, que é o que a presidente Dilma está colocando. O que é o plebiscito? É falar com a sociedade para dizer o que ela de fato quer que mude, né, no sistema eleitoral, no sistema político do país, no sistema da representatividade no país. Aí envolve um monte de temas que eu não tenho temas definidos, mas uns que eu acho assim, eu julgo interessante. Primeiro é um que envolve a questão da reeleição. A sociedade, se for nesse sentido, a sociedade vai decidir se quer manter esse fenômeno da reeleição, né, que é eleger os presidentes, reeleger os governadores, reeleger ou acabar definitivamente com isso, ou alargar ou ampliar os mandatos. Então é um tema assim que eu julgo interessante. Outro aspecto... É possível também sugerir um limite para a reeleição no cargo para parlamentar? Olha, já existe partido... Quer dizer, tem gente que constrói a vida profissional em cima de cargo político, né? Já existe partidos políticos, acho que o Partido dos Trabalhadores é um dos partidos que já delimita dentro do seu estatuto partidário, no máximo 2 mandatos. Entendeu? Então, mas como foi uma decisão recente, me parece que a partir de... já entrou em... está implantando agora, eu acho que daqui a uns 5, 7 anos é que você vai ver o reflexo disso internamente dentro desse partido, né? Mas eu acho que essa forma deveria ser expandida para todo o sistema político partidário, porque aí você vê uma renovação de quadros. Porque o que você vê hoje no Brasil são os partidos políticos extremamente cartoriais, né? Movido por interesses familiares, movido por interesses de pequenos grupos, né, que impedem, inclusive, a renovação e, acima de tudo, a plena representação política. É esse modelo que as pessoas estão na rua contestando, questionando, porque cria-se pequenos grupos de lobistas para interesses somente pessoais e vão para o Congresso Nacional produzir esses interesses menores, esquecendo a sociedade que elegeu. Então, é essa que está sendo questionada. O outro aspecto que eu estou sentindo que deve ser lançado por esse plebiscito, ou referendo, é a questão do financiamento público de campanha, vedar qualquer tipo de financiamento privado, ou seja, do empresário, para um determinado político, e sim o próprio contribuinte financiar as campanhas eleitorais dos políticos. Isso é o que acontece nos Estados Unidos já. Não, nos Estados Unidos, o que acontece é que as empresas particulares, elas que promovem, elas que financiam, e acaba tendo uma certa distorção, porque quem tem recurso, quem tem empresários, acabam tendo mais força, mais poder do que aqueles pessoas muito simples. Então, financiamento público seria uma forma de igualar todos, porque todos receberiam praticamente determinado tipo de recursos, aí só valeria aquele tipo de recurso. No Brasil hoje, o que existe de uma forma muito clara, é o uso da máquina pública, e além de usar a máquina pública, né, ou seja, o recurso público, a estrutura pública, ainda se tem financiamentos volumosos de particulares, de empresas, e principalmente de empresas que servem, muitas vezes prestam serviços aos governos. Então esse é o grande debate no Brasil. O outro aspecto que se coloca é o fim das coligações proporcionais. Ou seja, como os políticos estão um tanto e ano desacreditados, eles estão agora utilizando celebridades bastante conhecidas, que têm uma certa simpatia perante o grupo, para se lançar candidato por determinada legenda. Aí essa celebridade tem muito voto, uma somatória
no caso o Tiririca chegou a milhões de votos, né? Mas acaba puxando candidatos. Os outros, entendeu? Então, mas eles se coligam, eles se juntam, né? Então, nesse aspecto, quer dizer, o fim das coligações seria o seguinte, o partido sairia só, seria definitivamente só, e aí ele buscaria correr atrás do eleitor para fazer o chamado coeficiente eleitoral, que é o número suficiente de votos para poder eleger. A extinção do foro privilegiado para o parlamentar, para o político do executivo, isso deve entrar também em pauta? Olha, eu acho que até poderá entrar em voto. Agora, eu tenho uma opinião própria com relação a isso. Eu acho que o foro privilegiado para os políticos deve se permanecer. Porque o que é o foro? É da agilidade no julgamento destes políticos. Quer dizer, foro significa que eles são privilegiados no sentido de serem julgados. Tem aquele espaço, aquele local da justiça para que eles sejam julgados. O problema é a morosidade da justiça. Agora, imagine se os casos de corrupção, como acontece hoje, for para a justiça comum. Aí você vai para um juiz lá de primeiro grau, recorre para segundo grau, recorre para os tribunais superiores e passa anos e anos e décadas, às vezes, sem julgamento final. O foro é dizer o seguinte, olha, esse político tem que ser julgado aqui, por exemplo, no caso desse deputado federal que foi agora preso. É só o Supremo, né? O caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, então o Supremo Tribunal Federal é que tem essa competência para julgar, que é o foro privilegiado desse político. Se o Supremo for rápido, ele caça imediatamente esse político. Agora, sem esse foro, ele vai lá para a justiça comum. Começa do juiz de primeiro grau, vai para o tribunal, vai para as instâncias superiores e aí vai para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vai um caminho muito mais longo. Imunidade parlamentar. Eu acho que o problema não está na imunidade. Eu acho que a imunidade, assim como os juízes têm determinados, não seria privilégio, tem determinada estrutura para se julgar de forma independente, né? Eles são pessoas que têm uma série de direitos para que ninguém influencie na sua decisão. Eu acho que os parlamentares também têm essa imunidade, que é um sentido de você fazer uma crítica, fazer uma investigação sem ser importunado por aqueles poderosos, por aqueles governadores, que têm interesse nas causas das investigações. É importante. Agora, o que está acontecendo é que tem muita distorção. Existe pessoas que usam a imunidade parlamentar para se esconder de determinados crimes que estão acontecendo. E isso, em parte, cabe um pouco à sociedade. Eu acho que como a sociedade está nas ruas, né, está vigilante nas redes sociais, eu acho até que foi um recado para ela mesma, dizer o seguinte, olha, a representação política está aí porque nós votamos neles. Então, quando ela vai para a rua, ela também faz uma reflexão a si própria, dizendo o seguinte, cabe a nós não só mudarmos a pauta do Congresso Nacional, não só exigirmos a redução das tarifas, né, dos serviços precários que está acontecendo, mas, acima de tudo, cabe a nós votarmos de forma correta, com qualidade. Isso é que muda. Você acredita que vai haver uma renovação, já como reflexo de toda essa movimentação social nas ruas do Brasil, esse fenômeno que aconteceu e está acontecendo nas últimas semanas nas ruas, essa questão do protesto, quer dizer, isso pode se refletir diretamente nas próximas eleições? Olha, eu vejo que poderá refletir sim. Agora vai depender muito da forma de como é que se vai renovar isso. Eu acabei de colocar o caso dos partidos políticos. Para você, Iano, por exemplo, para qualquer cidadão brasileiro, participar das eleições, ele tem que se filiar a um partido político. Nesse processo de se filiar a um partido político, geralmente ele vai para lá e geralmente esses partidos têm dono, têm proprietário, têm estratégias internas deles se manterem, inclusive, no poder. Aí você pode ser uma pessoa até bem intencionada, com uma causa popular forte, mas será que eles vão te aceitar lá? A gente viu que até na última manifestação queimaram bonecos, né, simbolizando políticos. Exatamente. Será que esses partidos vão deixar você entrar lá? Porque para você se eleger um deputado, um governador, um prefeito, você precisa estar afiliado a um partido. Como esses partidos hoje têm donos, eles raramente deixam que novas lideranças surjam. É por isso que no Brasil você vê sempre
as mesmas eleições, repetindo praticamente as mesmas figuras, os mesmos caciques, porque eles controlam a estrutura partidária, que é o que dá acesso a você concorrer nas próximas eleições. Essa reforma política, na sua opinião, já deve valer para 2014? É o que está... É um anseio da sociedade. É o que está no foco da sociedade. A sociedade quer uma mudança nesses critérios da escolha de representação política. E, acima de tudo, hoje eu vejo o Congresso Nacional muito sensível com relação a isso. E o Congresso Nacional não é fácil votar isso, porque o Congresso Nacional não quer dar um tiro no pé dele mesmo, porque o Congresso Nacional está aí com deputados que estão ali por conta da regra atual, né? Eu não sei, se mudar muito a regra, não sei se eles vão querer uma certa modificação. Mas também há o interesse da Presidência da República, no sentido de jogar para a sociedade o que ela acha interessante que seja mudado. Eu acho que esses elementos, certamente, em alguma coisa vai sair dessa discussão entre governo, oposição e governo e sociedade. Carlos, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que você fizesse uma avaliação rápida sobre a resposta da presidente Dilma em relação aos protestos, as medidas que já foram tomadas. Eu acho que a presidente Dilma, assim como todos os governos e a própria imprensa, ficou um pouco atordoado no primeiro momento em dessas mobilizações. Eu acho que no primeiro momento achava que a mobilização se restringia a uma causa, que era a tarifa de São Paulo. Na verdade, quando você viu, era apenas um ponto. Foi um estopim, né? Um estopim para uma discussão mais ampla, uma discussão que envolva todos os outros serviços, não só o transporte, mas, acima de tudo, a qualidade, uma crise moral dos políticos que estão aí. Quer dizer, eu acho que a presidente, depois que tomou esse susto, deu uma rearticulada, deu uma analisada, chamou os governadores, chamou os prefeitos para dialogar. Eu acho que esse é o melhor entendimento. E vejo que, nesse momento, quer dizer, essa atitude dela de chamar os governadores, chamar os prefeitos, chamar os representantes aí dos movimentos, e acima de tudo, propor medidas que vão ao encontro das manifestações, que é a mobilidade urbana, que envolve transporte coletivo, que é a questão de baixar a inflação, que mexe com a questão dos gastos dos governos, que é a questão da saúde, que é a contratação de mais médicos para os locais mais distantes do país também, e a questão da destinação de um recurso valioso, que é o recurso do petróleo para a educação, como uma forma de melhorar a escola pública e melhorar o salário dos professores. Eu acho que essa agenda que ela colocou, eu acho que é uma agenda positiva, é uma agenda, de fato, de uma pessoa que deve comandar um país. Carlos Santiago, cientista político, obrigado mais uma vez por ter nos atendido, pelas informações e participação aqui no programa. Um abraço. Obrigado, boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até semana que vem.